Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo. Nós estamos dando sequência aí ao nosso estudo do panorama bíblico, né? E estamos caminhando bem, né? Graças a Deus. Já chegamos aí no livro de 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu. E eu gostaria de ler com os irmãos as últimas palavras registradas, então, do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 9. Acompanhe aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do 9. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo abandonado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, aí todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Pai, nós mais uma vez oramos, pedindo iluminação do teu Espírito Santo, direção do teu Espírito Santo, misericórdia e graça sobre esse que está aqui à frente nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus, que a sua palavra possa transbordar e gerar frutos no nosso coração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Paulo a Timóteo. É uma carta bastante forte, mas vale a pena ser lida. Nossa, como vale a pena. Esses versículos que lemos, né? Paulo preso, já ali sendo entregue como libação, já tinha sido sentenciado à morte, e essas são as últimas palavras dele. Todos o abandonaram, todos o deixaram, somente Lucas estava com ele, e ainda assim, né, as palavras dele no versículo de número 17 e 18, né? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Final da vida, todo esse sofrimento, toda essa luta, mas a certeza que esse homem tinha no coração é que fez valer a pena toda essa luta que ele teve. Tudo que ele passou valeu a pena, porque o Senhor tinha preparado um lugar melhor para ele. E é isso que eu creio que aquece o coração de Timóteo no final dessa carta. Porque a gente vai lendo a carta, no lugar do Timóteo, acho que as pernas davam a bambeada, pelo que estava acontecendo. Mas vamos lá. O autor da carta, o apóstolo Paulo. Há algumas discussões aí, mas eu não vou entrar nessa seara, né? Alguns aí defendem que não e tal, mas todos são refutados aí pelos teólogos que a gente crê aí que são, né, da teologia reformada. O destinatário dessa carta é Timóteo.
Paulo escrevendo para Timóteo. Essa carta foi escrita em Roma, provavelmente no ano 66 depois de Cristo. Aí Paulo estava na sua segunda prisão. Agora, não mais numa prisão domiciliar, como ele estava na primeira carta, né? Que ele escreveu. Quando ele escreveu a primeira carta, na verdade, ele tinha sido libertado dessa primeira prisão, estava aquilo que é a quarta viagem missionária, aquela que não tem registro, né? E entre a primeira e a segunda prisão, ele escreveu 1 Timóteo e Tito, nesse meio tempo aí. Ele foi liberto da primeira prisão e estava viajando para Macedônia. Indo para Macedônia, ele deixou Timóteo em Éfeso e Tito ficou... Rapaz, qual é o nome da cidade? Esqueci, tem até um mapinha, uma ilha de Creta, ele ficou em Creta. E Paulo seguiu nessa viagem. Quando ele escreve a primeira carta a Timóteo, era entre esse meio caminho. Ele acreditava que pudesse voltar ainda a ver Timóteo. Quando eu voltar, eu vou passar por aí, eu ainda pretendo vê-lo pessoalmente. A primeira carta foi escrita nesse meio tempo. Essa aqui, Paulo já estava preso e já na certeza de que não mais sairia, né? Não mais seria libertado dessa prisão. As palavras-chave: doutrina e comportamento. Isso norteia toda essa carta, né? Paulo fala para ele perseverar na doutrina, para ele manter a doutrina, a sã doutrina. Paulo chama de sã doutrina esse ensino, né? Não te afaste dela, admoesta, insta, prega, né? Ele pede para que Timóteo fique firme nessa questão da doutrina, né? E que o comportamento dele também seja digno dessa doutrina que ele vai defender, que ele vai pregar. Expressões-chave: não se envergonhe, não se envergonhe, não se envergonha, é claro, do Evangelho. Paulo pede que Timóteo não se envergonhe nem do Evangelho e nem dele próprio. A gente vai entender um pouquinho o porquê disso. E combater o bom combate. Paulo, né, capítulo 4, versículos 7 e 8, né, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Tema dessa carta: triunfantes em Cristo Jesus. Conselhos finais de Paulo a Timóteo. Segundo o livro que a gente está aqui consultando, né, para os nossos estudos, versículos-chave são capítulo 2, verso 15, vamos ler? Capítulo 2, verso 15. Diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E como eu disse, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Esses são os versículos-chave. Segundo um exegeta, né, ou um apologeta bem famoso aí, John Stott, essa carta pode ser aí resumida em 4 palavras. Tem 4 palavras que resumem bem a carta de Timóteo. E cada uma delas está num dos capítulos. São 4 capítulos e cada uma palavra está em um desses capítulos. A primeira palavra, a primeira expressão, podemos dizer também, ou o primeiro mandamento, né, o primeiro imperativo, a primeira ordem, né, diz assim, está no primeiro capítulo 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, Paulo está falando para Timóteo guardar. O bom depósito aqui é o Evangelho. Essa boa nova, essa boa notícia de salvação. Né? Paulo exorta a Timóteo que guarde o Evangelho. Mas guardar aqui não é no lugar de esconder, não. É de ter zelo por ele, de manter puro esse Evangelho. Porque tinha pessoas ali, né, no meio da confusão que estava acontecendo. Daqui a pouco eu vou contextualizar os irmãos o que estava acontecendo. Então, Paulo exorta ele: guarda o Evangelho. Não deixa o Evangelho se misturar, não aceita essa mistura com o que vem de fora. Porque mesmo em meio a perseguições, em tudo que estava acontecendo, a igreja sendo perseguida, foi, eu acho que, o período de tempo que a igreja correu o maior risco, né? A igreja que estava correndo o risco de acabar de verdade, de ser extinta. Né? E ainda assim tinha pessoas ali levando falsos ensinos, falsas doutrinas,
no meio dessa perseguição toda que a igreja estava seguindo, estava passando. Então, Paulo exorta, guarda o evangelho, mantém puro o evangelho, não mistura ele, né? Não tenha vergonha, guarda esse evangelho da forma com que você recebeu, desse mesmo jeito, porque o Espírito Santo, né, que é o que deposita ele em nós. A segunda palavra, sofre pelo evangelho. Capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a todos. Não, capítulo 3, na verdade. Capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Participa dos meus sofrimentos. Paulo sofria, Paulo estava sofrendo, Paulo estava preso, Paulo já foi apedrejado, já quase dado como morto, sofreu aquela questão da viagem lá, do naufrágio, foi açoitado, perseguido, e agora o sofrimento dele ainda maior, né, porque ele está aguardando ali a morte, e foi esquecido, foi abandonado por todos aqueles a quem ele acreditava que iriam, inclusive, defendê-lo no momento do seu julgamento, né? Então, Paulo, nesse sofrimento, ele fala com Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Mas Paulo sofria isso por quê? Porque ele gostava de sofrer? Não, é pelo Evangelho, pelo avanço do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Por isso que Paulo exorta, guarda o Evangelho, sofre comigo, mas sofre pelo Evangelho. Sofre pelas coisas certas, não é? Sofre por causa do seu pecado, das nossas tranqueiras, não, sofre pelo Evangelho. Vale a pena. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, segundo o próprio apóstolo Paulo. A terceira palavra, permanece no Evangelho, capítulo 3, também no verso 14. Cada uma palavra em um capítulo da carta, capítulo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece naquilo que você aprendeu. Não vai para outras beiradas, não. Não parte para outros caminhos, não. Não vai trilhar caminhos escorregadios, não. Permanece firme no Evangelho, sabendo de quem você aprendeu. Paulo aponta para si também como uma autoridade, né? Paulo estava sofrendo pelo Evangelho, fala para ele guardar, sofrer pelo Evangelho e permanecer no Evangelho. E por fim, capítulo 4, verso 2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Então, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. Não esconde esse Evangelho, não. Guardar aqui é no sentido de manter firme todas essas verdades, não acrescentar, não tirar nada, e permanece nele, fica firme nele e prega esse Evangelho. Continua pregando o Evangelho. Não cessa de falar, não cessa, né, de pregar, de expor essas palavras. Daqui de mim você aprendeu. É isso que Paulo, então, essas 4 palavras podem aí resumir o livro de Timóteo, de 2 Timóteo. Guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, permanecer no Evangelho e pregar o Evangelho. É um mandamento para todos nós, né? É uma carta pastoral, está falando para um jovem pastor, mas isso serve para toda a igreja. Como eu disse, eu vou tentar contextualizar os irmãos o que estava acontecendo aqui. Houve algo muito, muito marcante naquele tempo. Aconteceu como é que eu vou dizer, uma tragédia muito grande naquele tempo que causou tudo isso, que fez com que Paulo fosse preso. O que aconteceu? Nero, o maluco lá, que tinha inclusive mandado matar a mãe dele, e tacou fogo na cidade de Roma. Pôs fogo ali, queimaram 10 bairros da cidade, foram queimados, e é lógico que quando a ficha caiu, né, que ele saiu daquele momento ali de loucura, de insanidade total que ele estava passando, quando ele pôs fogo ali, ele viu que as consequências seriam trágicas para ele. E o negócio não ia ficar bom para o lado dele, não. Então, o que ele fez? Ele arrumou um álibi para isso. Nero, ele conseguiu um álibi para falar que não foi ele que pôs fogo em Roma. O que aconteceu? A Roma tinha 14 bairros naquele tempo. Desses 14 bairros, 10 foram consumidos pela chama. E 4 não. Acontece que esses 4 bairros que não foram queimados, a maior incidência de moradores ali era de cristãos e judeus.
nesses 4 bairros. Ela era fortemente, a população ali era muito forte, era muito grande o número de judeus e cristãos que havia ali. Nero, então, acusa os cristãos de ter tacado fogo em Roma. E fala que Paulo foi o cara que orquestrou esse negócio aí. Paulo era o chefão, o mandante da turma. Então, Paulo, como já não estava mais em Roma, foi caçado, foi encontrado, prenderam ele. Essa pessoa que aparece aqui no capítulo 4, quer ver, o rapazinho aqui, Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. Alguns acreditam que esse Alexandre aqui foi quem entregou o apóstolo Paulo. Alguns acreditam nisso, que foi ele que entregou Paulo ali. Paulo foi preso. Então, Paulo foi preso, acusado de ser ali, de colocar fogo em Roma junto com os cristãos, de ser ali o cara que estava por trás de tudo isso. Então, é nesse contexto que Paulo estava preso, acusado de ter sido colocado fogo em Roma, né? Inclusive, ele fala que ele estava sendo preso, quer ver, não de vergonhas, que ele fala que ele estava, como foi Cristo, foi colocado ali no meio dos ladrões, como é que fala, gente? Contado com os malfeitores. Paulo fala que ele estava preso agora, mas como um malfeitor. A primeira prisão dele foi causada por questões religiosas. Foi os judeus que causou a primeira prisão de Paulo. Agora não, Paulo está preso e sendo contado como um bandido, como um malfeitor, como alguém, né, que fez algo muito ruim, muito errado. E aí, numa situação dessas, né, a igreja então passou a ser perseguida não mais pelos judeus. Agora era a máquina romana que estava perseguindo a igreja. E naquele tempo, Roma, o império, por onde é que você fosse, estava na boca do leão. O povo pegava mesmo. Não tinha lugar para onde correr, não tinha para onde escapar, né? Se soubesse que você era cristão e era amigo de Paulo, então, aí que o trem ficava ruim. Por isso que Paulo fala para Timóteo para não se envergonhar dele. Quer ver? Capítulo 8, do verso 1. Ó. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Naquele tempo, perseguição, Paulo sendo acusado, então era normal que alguém se envergonhasse de ser amigo de Paulo, ou até temesse ser conhecido como um amigo de Paulo, alguém que conhecia o apóstolo Paulo, ou de ser chamado cristão, porque eles estavam sendo acusados de colocar fogo em Roma. Imagina só como é que não estava o burburinho, como é que não estavam as coisas ali, Paulo sendo acusado ali de ser ali, então, o chefe dessa turma. Pegaram ele, prenderam, e ele teve direito, Paulo era um cidadão romano, e ele teve direito à defesa. No capítulo 4, como a gente viu, nessa primeira defesa dele, ninguém participou. Paulo foi preso, foi a julgamento, contava, pelo que parece aqui na carta, né, ele acreditava que aquelas pessoas que o conheciam, que aqueles que andaram com ele, que ouviram dele o evangelho, né, que faziam parte da igreja que ele pastoreava, ele acreditava que essa turma ia ajudar ele, ia a favor dele no julgamento. Mas ele foi abandonado por todos. A partir do verso 9 que a gente leu, né, você vê. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Todo mundo abandonou. Alexandre, o latueiro, ainda fez mal para ele, né? Essas pessoas, todo mundo abandonou Paulo. Paulo estava sozinho. Sozinho, ele se viu só nesse momento. E aí, claro, no momento desse, enfraquece, a gente fica fraco, a gente cambaleia. E é por isso que ele fala, né, que o Senhor o fortaleceu. O Senhor fortaleceu. Por isso ele estava firme, ele ainda estava preso, mas já não, ele sabia que não ia sair dessa prisão mais. Mas ele escreve essa carta para Timóteo, então, tomar cuidado, inclusive ele avisa, né, toma cuidado com essas pessoas. Fica ligado aí que essa turma não é fácil, não. Toma muito cuidado para que você também não venha a não ser enredado por eles aí, né, e ser talvez até preso também. Vamos lá, essa aqui era a situação de Paulo. Paulo, a gente sabe quem é, a gente sabe o que estava acontecendo. Paulo estava preso e foi julgado, condenado à morte, né, e foi condenado também à decapitação, também por ser cidadão romano. Essa sentença de decapitação ali era algo vindo como misericordioso.
era visto como misericórdia por parte do império. Porque né, colocava a cabeça ali, ou alguém cortava com a espada, uma guilhotina, né, passou a espada, morreu, acabou. Porque a segunda forma de morte do Império Romano, para alguém que fez algo dessa forma, era a cruz. Era muito pior. A cruz era uma morte lenta, dolorosa, gravíssima, seríssima. A pessoa ficava ali quase o dia inteiro, né? E quando não morria, sufocado pelas dores que estava, por tudo que estava passando, eles quebravam as pernas, o joelho da pessoa, para que ele, de fato, não conseguisse suportar mais o peso e aí morresse sufocado. A morte na cruz era algo severo. E Paulo, como cidadão romano, então, ele se livrou, né, vamos dizer assim, dessa pena maior que era a cruz. E impuseram sobre ele, então, a decapitação. Uma forma, né, de diminuir, vamos dizer assim, tornar mais tranquila a morte dele. Então, a gente sabe quem é Paulo, o apóstolo Paulo. Agora, Timóteo. Quem era Timóteo, né? Timóteo era alguém muito, muito importante para Paulo. Muito importante. Paulo gostava muito dele e tinha ele em alta conta. Quer ver? Em Filipenses, vamos abrir lá em Filipenses. Só sair um pouquinho aqui, só para a gente... Meu verdadeiro, na primeira epístola, né, meu verdadeiro filho na fé. Mas tem algo em Filipenses, que eu quero ler com os irmãos, que fala muito a respeito de Timóteo. Paulo falando, Filipenses 2, do versículo 19 até o 23. Olha só. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, Timóteo era alguém que Paulo tinha um sentimento diferenciado por ele, porque ninguém tem de igual sentimento. Paulo teve muitos cooperadores, além de Timóteo, mas Timóteo era alguém especial para Paulo. Era alguém que Paulo sentia algo singular por ele, né? Era como uma situação de um pai e um filho. A segunda coisa que Paulo fala a respeito de Timóteo é que ele era alguém altruísta, né? Alguém que preocupava mais com o interesse dos outros do que o dele próprio. O próprio versículo 20 diz isso, né? Porque ninguém tem por igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Por quê? Porque os outros buscavam o interesse próprio e não o que era de Cristo. Então, Timóteo era alguém que Paulo tinha um sentimento singular por ele, era tido como alguém altruísta, alguém que se preocupava com os outros e também alguém maduro na fé. Olha o que diz o versículo 22, né? E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo. Não só obstante, né, ele ser jovem, mas ele era alguém aprovado, o caráter dele era aprovado, alguém experimentado na fé. Timóteo era filho de pai grego e mãe judia. A mãe dele chamava Eunice e a sua avó chamava Lloyd. E elas foram muito importantes na vida de Timóteo porque foram elas quem transmitiram a fé para ele. A mãe de Timóteo era judia e a avó também, mas o pai dele era grego. Talvez por isso Timóteo não tinha ainda sido circuncidado, porque ser filho de pai grego, talvez o pai não consentia, né, com essa circuncisão, porque o pai não consta que o pai fosse judeu, né? E Timóteo conhece Paulo na primeira viagem missionária que Paulo fez ali à Galácia, né? A região de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. E Timóteo era de Listra, era da cidade de Listra. Então conheceu Paulo nessa primeira viagem missionária. Ouviu de sua mãe e de sua avó, né, a respeito da fé. Com o apóstolo Paulo pregando para ele, ele certamente se converteu. E a partir daí, ele passa a seguir Paulo, a andar com Paulo. A partir da segunda viagem de Paulo, registrada lá em Atos, capítulo 16, né, Timóteo começa a andar com ele.
estava com ele em Filipos, foi com ele para Tessalônica, Atenas, lembra lá em Atenas, quando Paulo estava ali no Areópago, estava aguardando Timóteo para se encontrar com ele, foi se encontrar com Paulo em Atenas, ficou com Paulo em Corintos ali, né, cerca de 1 ano e meio, né, em Éfeso também esteve com ele quando Paulo implantou a igreja, que agora ele está sendo incumbido de pastorear. Foi para Jerusalém quando Paulo foi preso, ele estava lá também com Paulo, ficou com Paulo na primeira prisão em Roma, né? Inclusive ajudou a escrever algumas cartas, inclusive Filipenses, que Paulo cita que Timóteo também estava com ele ali escrevendo. E por isso ele se tornou então um dos maiores cooperadores que Paulo teve no seu ministério. Por isso Paulo deposita tanta confiança nele, por isso Paulo o deixou na cidade de Éfeso, porque Éfeso, nesse momento aqui, era talvez a principal igreja daquele tempo. Já havia suplantado ali a Antioquia da Pisídia, tinha uma outra Antioquia, gente. Oh, meu Deus. Da Síria, isso, Antioquia da Síria. A Éfeso era, nesse momento aqui, a igreja mais importante na questão missionária, a igreja que mais enviava missionários naquele tempo. Éfeso também era a capital do império, né? Aqui, dessa região aqui. Então, Paulo deixou ele ali porque era uma igreja importante, uma igreja grande, uma igreja forte, pujante, mas precisava de um pastoreio bacana, alguém que Paulo confiasse muito. Por isso, Timóteo. Era jovem, eu não sei que idade ele tinha, mas segundo Hernandes Dias Lopes aí, na cultura judaica, abaixo, para a igreja presbiteriana também, né? Abaixo de 40 é jovem. Tá aí. Então era alguém tido como jovem. O pastor Rony aí, ó, talvez tivesse mais ou menos a idade do pastor, né? Não sei ao certo a idade dele, mas era alguém jovem. O pastor Leandro falou, pastor Rony falou semana passada, né, de algumas coisas que ele tinha, né? Timóteo era tímido, algumas talvez limitações que ele tivesse, né? A timidez, a juventude e um problema no estômago que ele tinha, né? Que Paulo até recomenda que ele tome vinho com água, tá? Uma sangriazinha, põe um pouquinho d'água lá e toma um vinhozinho. Então esse é Timóteo, esse é a pessoa para quem Paulo escreve. Paulo então escreve essa carta para esse jovem, a quem ele tinha em alta conta, alguém que o ajudou, que andou, caminhou com ele, muito conhecia o apóstolo Paulo muito bem. O Paulo depositava nele uma confiança muito grande, e era alguém que dava testemunho, né, da fé que tinha, e que ouviu o evangelho verdadeiro da boca de Paulo. Ele andou com Paulo, ele sabia, né, as verdades, o que Paulo pensava, como Paulo pensava, né, e tudo que Paulo viu nele, então, julgou que ele fosse ali, talvez, um bom homem para cuidar da igreja de Éfeso. Lembrando que Paulo esperava voltar para Éfeso. Ele deixou Timóteo ali, né? Na primeira carta você já vai ler isso lá, mas infelizmente foi preso e agora já sendo oferecido como libação nas próprias palavras dele, ele escreve então essa carta para deixar Timóteo então à frente dessa igreja, para deixar que ele fique ali. Paulo, né, nessa segunda carta, ele encoraja a Timóteo. Vamos ver alguns versículos aqui. Versículos 2, capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo encoraja ele, né, a ser um bom soldado. Olha só para você ver. Ó. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em seu serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, não envolve com muito trem aqui não, porque o seu negócio é fazer aquilo que Deus te manda fazer, como eu fiz. Paulo fala com muita autoridade, porque Paulo abandonou tudo. Ele diz até no outro texto, né, que considerou tudo como refúgio, como esterco, para poder servir a Cristo. Paulo não precisava estar passando por tudo isso, mas ele escolheu fazer tudo isso por Cristo. Né? Aconselho ele a cumprir cabalmente, né, o ministério, capítulo 4, versículo 5, que a gente já leu aqui. Leu? Ainda não, né? 4, 5. Olha só. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério, leva até o final, não para no meio do caminho. Né? Aconselho ele a ser ousado e longânimo também diante das dificuldades, no capítulo 3, no verso 12. Olha, e ora
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Paulo também encoraja Timóteo a seguir o seu exemplo, né? Paulo, dando ele mesmo sendo exemplo de vida. Não está falando para Timóteo fazer algo que é tipo assim, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Segue os meus passos, segue os meus passos. Ainda que, né, olhando para Paulo, você terminasse preso, a coroa da justiça, né, como ele diz, que o Senhor, reto juiz, o daria. Estava esperando por ele algo muito maior, muito melhor. Imagina, gente, hoje a gente sai da igreja por nada. O irmão pisou no meu pé, não pediu desculpa. Não fui com a cara do pastor. Não gostei do que o Walter falou. Isso e aquilo. E tanta coisinha que faz a gente afastar, tira a gente. Imagina um cenário desse. Acho que a igreja tinha morrido se fosse os crentes de hoje. Paulo Júnior diz que nós somos a pior geração, a geração mais fraca que já houve de cristão na história. Nós é tranqueira. Das piorzinhas que tem, porque, né, todo o trabalho que os outros fizeram, sobre os quais nós estamos assentados hoje, né, a gente não teria essa mentalidade que nós temos. Não dá não. Não dá não. A pessoa não está disposta a ouvir verdade, Paulo. Igrejas que crescem, assim, né, volumosas. Aí, o povo não fala de pecado, o povo não confronta. O povo tem pessoas, né, que acham ruim, né? Poxa, eu já trabalho a semana inteira, estou cansado, e aquele trem todo, aquela correria toda, eu vou na igreja no domingo ainda para ouvir que eu sou pecador? E como diz Hernandes, né, a pessoa quer vir aqui tomar uma B12 na veia e passar a semana inteira tranquilo. É isso que ele quer. É isso que ele quer. A gente não é por isso que Paulo fala, né, nos últimos dias, as pessoas não suportariam a sã doutrina. Não suportariam o evangelho de verdade. Quanto a gente vê, gente? A gente vê igrejas aí cedendo, né, a tanta coisa para atrair as pessoas. Aí atrai os jovens, atrai isso, atrai aquilo, mas para quê? Um cego guiando outro cego. Não atrai. Quem tem que atrair as pessoas para a igreja, para Cristo, é o evangelho. E o evangelho puro. Por isso que Paulo fala, guarda o evangelho. Guarda o evangelho. Nosso dever é pregar o evangelho. O que passar disso, meu filho, é anátema, maldição. Não tem outra coisa. O nosso dever é falar de Cristo de verdade. É claro que tem muitas formas de se falar uma mesma coisa, mas não dá para amolecer. Olha o politicamente correto hoje, o que está fazendo? Não para julgar, não para fazer isso, não para fazer aquilo, mas não é assim. Mas Deus é amor. E as pessoas vão ouvindo isso, vão ouvindo e vão sendo atraídas por isso, né? E a igreja, muitas vezes, que prega a verdade, que prega o evangelho, que expõe o evangelho, muitas vezes é deixada de lado. Dá-se muita atenção ao pregador e não à palavra sem Calvário. Presta atenção no que o Walter, presta atenção no Walter em vez de prestar atenção no que o Walter está falando. E eu ouvi isso algumas vezes, isso também me deixava irritado, né? As pessoas vão embora da igreja e tal, eu ouvi as pessoas falar, mas a pessoa não veio para a igreja, não tem que prestar atenção no homem, tem que prestar atenção em Cristo. E eu ficava invocado, assim, bem triste com essa palavra, porque, né, se nós, homens, crentes, prestamos atenção em Cristo, a gente tem que ter mudança, alguma coisa de nós tem que ser diferente. Aí eu jogo, né, a culpa, não saiu, não foi por minha causa, não, foi porque não olhou para Jesus, porque eu sou falhador mesmo, falho mesmo, e acabo me escondendo também um pouco atrás disso, sabe? Aí a gente não presta atenção nas nossas responsabilidades. Pregar o evangelho é importantíssimo, é claro que é. Mas a pessoa tem que olhar para a sua vida e ver algum trem ali. Tem que ter algo que te autoriza. Sabe? Cristo falava e as pessoas ouviam aquele ensino todo, porque ele falava como quem tem autoridade. Paulo, né, eu cheguei a pensar que Paulo era presunçoso, né, quando ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas aí eu olho para a minha vida, será que eu posso falar para alguém me imitar porque eu imito a Jesus?
Será que um dia eu vou ter essa segurança? Vou olhar para mim e saber que eu imito a Cristo? Será? Eu acho que está difícil. Né? Então, nesse ponto, a igreja já estava ali quase, correu um sério risco, né, de ser extinta, né, nesse momento aqui. E aí Paulo escreve, né, essa segunda carta e tem algumas diferenças em relação à primeira carta. Olha só, bacana. Na primeira carta, Paulo, no capítulo 3, verso 15, ele chama a igreja de coluna, né, de casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Em 2 Timóteo, ele chama a igreja de grande casa e fala que tem alguns utensílios para honra e outros para desonra. Olha só, 2 Timóteo 2, verso 20. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo aqui, talvez, creio eu, isso sou eu falando, tá? Já desiludido um pouco com as pessoas. Já não tem mais aquela visão, como é que eu vou dizer aqui? Rapaz, faltou a palavra certa. Romântica da igreja. Ele chamou a igreja de coluna e baluarte da verdade. Isso é no 1 Timóteo. É o coração dele sentia, é isso que ele sentia pela igreja. Mas agora ele vê realmente a igreja como é. Que tem coisa ruim, tem vaso de prata, vaso de ouro, que é para honra, mas tem as tranqueiras também para desonra. Aí ele já chama a igreja de uma grande casa, onde há utensílios para honra e outros para desonra. Na primeira carta ele fala de elevadas, né, qualificações para os bispos e presbíteros e diáconos. 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 13. Um texto bem conhecido por nós, liderança aí. Na segunda, ele já refere a esses homens apenas como homens fiéis. 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Olha só. E o que de minha parte ouviste através de muita testemunha, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Como é que Paulo está meio desiludido um pouco com a questão humana, né, com o material humano da igreja? Porque ele experimentou isso. Era real para ele, isso estava ali, ele estava vivendo esse momento. E Paulo, apesar de ser Paulo, ele também era homem, né? Também era homem. Estava sofrendo muito, decepcionado, né? Vendo a realidade e como é que estava. Na primeira carta, ele alerta contra as falsas doutrinas, no capítulo 4 todo ele fala disso, né, de falsas doutrinas. E na segunda carta ele previne especialmente contra os homens maus. Tem a questão da falsa doutrina ainda, ele ainda combate essa falsa doutrina na segunda carta, mas ele pede para Timóteo prestar atenção nos homens maus. Porque não era somente falsas doutrinas que estavam ensinadas, tinha gente ali para poder entregar mesmo cristão, tranqueira mesmo, gente que estava ali para poder ser X9, para falar mal, para arrumar contendas, para criar contendas, para arrumar motivo para que aqueles irmãos fossem presos. Então, Paulo fala com ele, toma cuidado com os falsos homens. Preserva, cuida da doutrina, presta atenção na doutrina, mas cuidado com esses homens maus. E impressionante de tudo isso, gente, é que isso não está lá fora. Não é do mundo que o Paulo está falando. Ele está falando da igreja de Éfeso. E a gente quer uma igreja, né, de Atos 2, a gente sonha com essa igreja, devemos trabalhar por essa igreja, mas a gente precisa ter maturidade, ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Por isso essa conversa de não julgueis aí, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o evangelho. A gente deve estar de olho sim, no que está acontecendo, a gente deve tomar cuidado sim com as nossas atitudes. O que eu ando fazendo na rede social? O que eu posto? O que eu compartilho? O que eu curto? Tem um monte de gente vendo. Tem um monte de gente vendo. E pessoas julgam, né? O próprio apóstolo Paulo falou, numa outra carta, eu não vou me lembrar qual o texto, mas ele fala que é como se a gente estivesse na porta, né? A gente não entra e não deixa o outro entrar. A gente não entra
e impede que o outro chegue também a Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente precisa estar ligado nisso. Prestar atenção nos homens maus e cuidar para que nós não sejamos homens maus. Esses maus homens que Paulo tanto fala deles aqui agora já com uma tristeza, né? Enquanto na 1 Timóteo a ênfase da carta está na doutrina correta, né? na sã doutrina, na segunda a ênfase está mais numa vida correta, no testemunho. Paulo, né, aconselha Timóteo a cuidar da palavra e tal, mas ele fala para Timóteo para que cuidar do testemunho dele mesmo. Para que ele não se perca, para que ele não vá para esses caminhos aí, para onde esse homem está indo. Não se envergonha, não tem vergonha de mim, não tem vergonha do Evangelho, guarda o Evangelho, prega o Evangelho, vive o Evangelho. Dá testemunho, que a sua vida seja correta, porque, gente, era um momento que a igreja estava passando, era terrível, eu não consigo imaginar, eu tentei, já vendo cenas de filme, tem alguns filmes que eu gosto de ver, aqueles filmes mais medieval, assim, imaginando aquela cidade sendo invadida, cheia de cavalo, aqueles soldados romanos, e entrando na sua casa, prendendo só porque você era cristão. O outro vizinho lá, o outro irmão, talvez até um parente mesmo, que te entregou olhando de ladinho assim. Era isso que estava acontecendo. Essa era a realidade. E muitos do que eram presos eram mortos. E morto com requinte de crueldade. Alguns pegava essa turma aí, passava pinche neles, colocava em postes no meio da cidade e tacava fogo para que eles iluminassem as ruas de Roma. Imagina um cenário de filme de terror. Gente pegando fogo e gritando durante a noite. Era isso que estava acontecendo. Gente sendo presa, lançado nas covas, jogado para as feras, sendo usadas ali como atração, né? Para que os outros vissem. Era essa a realidade da igreja. Era isso que estava acontecendo. E ainda assim, pessoas não desistiram. Perseveraram, pregaram, morreram, afirmando que Jesus Cristo era o Senhor, que aquilo era verdade. E nós? A gente, por causa de convicções aí, tão estapafúrdias, a gente deixa de fora. A igreja deixa de fora o evangelho, para até de pregar, muitas vezes, né? Apesar do cenário desolador, né, a carta de Paulo termina, né, com encorajamento. Imagina Timóteo lendo essa carta, vendo tudo isso que é falado para ele. O cara jovem ainda. Será que não dava um desânimo no coração? Eu acho que dá uma desanimada. Poxa, eu vou guardar o evangelho, vou sofrer com ele, vou passar por isso, vou passar por aquilo, para terminar minha vida igual Paulo. Talvez preso numa masmorra, sabendo que ele não fez nada. Paulo não tinha culpa, não foi ele que fez aquilo, né? E eu vou terminar minha vida igual ele. Rapaz, será que vale a pena? Aí, capítulo 4, versos 6 a 8, dá essa resposta, né, para esse coração, talvez, amedrontado, cabisbaixo, aí já pensando que estava difícil, talvez não vale a pena. Aí Paulo escreve: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso é um motivo de encorajamento para Timóteo. Paulo fala que ele está sendo entregue como libação. Paulo não considera que ele vai ser morto. Não, ele está sendo oferecido como um sacrifício. Essa era a visão do apóstolo da sua própria morte. Ele estava sendo oferecido como um sacrifício a Deus. Estava se entregando como um sacrifício a Deus. E a certeza, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Timóteo faz o mesmo. Combate o bom combate da fé. Né? Cumpre cabalmente o seu ministério e guarda a fé. Porque no final, a coroa da justiça vai ser entregue pelo próprio Deus. A coroa da justiça, qual Deus me dará naquele dia. E fala que não é só para ele. Paulo fala: Timóteo, essa coroa não é só para mim.
não é só para Paulo, não é só para Timóteo, é para nós hoje também. A todos quantos amam a sua vinda. Será que nós amamos a vinda do Senhor? Vamos lá terminar aqui. As divisões do livro. Como o John Stott lá, falou, pode ser resumido naquelas 4 palavras, mas segundo o livro que a gente está estudando aqui, primeira parte do capítulo 1, um apelo, que Paulo faz a Timóteo. Reaviva o dom de Deus que há em ti, que foi te dado por imposição de mãos. Talvez Timóteo estava também já como uma vela, querendo apagar aquela chama. E Paulo fala, reaviva o dom de Deus e dispõe-te a sofrer pelo evangelho. Aviva. Qual dom que era esse? O dom de Timóteo era ser pastor, um pregador da palavra, um expositor da palavra, um homem de Deus. Paulo fala com ele, reaviva esse dom, não deixa morrer. Não para, não desiste. Reaviva o dom de Deus e dispõe-te a sofrer pelo evangelho. A segunda parte, o segundo apelo, ser forte, trabalha e transmite o evangelho para homens fiéis, para que esse transmitam a outros. Não deixa morrer. O evangelho não pode parar aqui por mim e por sua causa. Ainda que nós, morramos, ainda que a gente pare, o evangelho continua, passa para homens fiéis, para que eles transmitam a outros homens. E graças a Deus por isso, é por isso que nós estamos aqui. Porque o evangelho foi pregado, porque esses homens não pararam, não desistiram. Porque Timóteo reavivou esse dom e continuou pregando. Timóteo e tantos outros mártires depois dele, depois de Paulo, continuaram pregando o evangelho. E é nosso papel, continua pregando. O mundo está ruim, gente, está ruim hoje. Imagina para esses caras aqui. A perseguição na escola está ruim, a perseguição na faculdade está ruim, no trabalho está ruim. Imagina essa realidade aqui. O mundo nunca foi bom, o mundo nunca foi amigo do evangelho, nunca foi amável com o crente, muito pelo contrário. Nós estamos até tranquilos. Até tranquilo. Tem gente aí que morre ainda hoje, no século XXI, um nego morrendo aí porque prega o evangelho, porque crê em Deus, porque foi pego com a Bíblia na mão. Não para, não desiste, prega. Ainda que o terreno pareça rochoso, prega, fala do evangelho, vive essa verdade. Porque a sua parte você fez. A palavra de Deus tem 2 propósitos, Ou ela salva, ou ela condena. Ela não volta vazia. E a gente precisa ter isso em mente também. A gente quer a conversão das pessoas, a gente deseja que elas se convertam. E por isso, talvez, a importância do nosso testemunho é que talvez o nosso testemunho pode impedir alguém de crer no evangelho. Não sei se isso é possível, que a gente sabe que a graça de Deus é irresistível. Quando Ele quer, quando Ele chama, não tem jeito. Mas, de alguma forma, o nosso testemunho pode, talvez, atrasar aí que alguém chegue mais perto de Deus ou conheça o Senhor. A gente precisa ter esse cuidado também. E a quarta parte, o quarto apelo dele, prega a palavra e cumpre o seu ministério. Então, são 4 divisões. A primeira, aviva o seu dom, um apelo para reavivar o dom. A segunda, um apelo para ser forte, para trabalhar, para transmitir o evangelho. A terceira parte, a terceira divisão, evita controvérsias. Isso aqui Paulo fala, evita esses bate-boca, esses disse-me-disse, essas coisinhas pequenas, e toma cuidado com os homens maus. Não entra em discussão, não evita essas coisas aí, mas permanece na fé. Evita essas confusões, esses disse-me-disse, e permanece na fé. E o quarto apelo, prega a palavra e cumpre o seu ministério. Ou ainda, tem uma outra divisão possível para esse livro. A primeira parte seria o capítulo 1. E aí está sempre falando de lealdade. Paulo, no capítulo 1, lealdade a Deus, apesar do sofrimento. Seja leal, continua, mantém firme, mesmo em meio aos sofrimentos. A segunda, o capítulo 2, lealdade a Deus no serviço. Continua trabalhando, continua, mesmo em meio ao sofrimento, continua servindo, continua fazendo, continua pregando, continua vivendo a vida cristã. A terceira parte, capítulo 3, do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 5 do capítulo 4. Lealdade em Deus, a Deus mesmo em meio à apostasia. Está todo mundo abandonando, está todo mundo debandando, está todo mundo largando, está todo mundo se afastando, mas você continua leal.
não abandona. E capítulo 4, do versículo 6 ao 22, né? Aí não é nós, não é lealdade humana mais. Né? Ele falou no capítulo, na primeira parte, lealdade a Deus apesar dos sofrimentos. No capítulo 2, lealdade a Deus no serviço. Do capítulo 3, 1 até 4, 5, né? Lealdade em Deus, a face da apostasia. E a quarta parte agora é Deus sendo leal ao seu servo. Não é mais uma lealdade nossa, nós somos leais enquanto nós somos leais. Muito pelo contrário, a gente é leal porque Deus é. Né? Nós conseguimos manter lealdade a Deus porque Deus é fiel. Ele é que é melhor do que nós. Então, essas são as divisões possíveis para o livro de Timóteo. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação?